missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, que se torna presente diante de nós no altar. Estamos aqui para adorar nosso Senhor e, juntamente com a Igreja, participar deste sacrifício que se oferece. Abramos nosso coração, nossa vida, para nos oferecermos totalmente com Jesus que se oferece no altar. Diante do altar, entreguemos tudo que somos, tudo que temos, em união com toda a Igreja. Em sinal de humildade e adoração e de súplica, os fiéis fiquem todos de joelhos e vamos agora pedir perdão. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Introiba ad altare Dei. Iudica-me Deus, et discerne causa mea, de gente non sancta, ab homini iniquo et doloso erue me. Emite lucem tuam et veritatem tuam. Ipsa me deduxerunt et adduxerunt in monte sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor te vincitera Deus, Deus meus, quare tristis eis anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. E introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria, semper Virgine. Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavenimis cogitatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostrum. Amém. Confite, Deus omnipotente, Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, reducat vos ad vitam aeterna. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus, tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Domine, exaudi ratione mea. Dominus vobiscum. Oremos. Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem, salvo me fecit quonem voluit me. Diligant te Domini virtus mea, Dominus firmamentum meu, refugium meu, et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Factus est Dominus protector meus, et eduxit me in latitudinem, salvo me fecit quonem voluit me. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te,
glorificamos-te, graças agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Espírito, em glória Dei Patris. Amém. Oremos. Sancti nominis Tui Domini timorem pariter et amore fac nos sapere perpetuum, quia nunquam Tua gubernatione destituis, quos in soliditate Tue dilectionis instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnes saecula saeculorum. Muito bem, podem sentar. Bonito, hoje a igreja cheia, que maravilha, não? Leitura da Epístola de São João Apóstolo. Caríssimos, não vos admireis de que o mundo vos tenha ódio. Nós sabemos que fomos transladados da morte, do pecado, para a vida da graça, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo aquele que tem ódio a seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não tem morada a nenhum homicida. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele deu a vida por nós, e nós também devemos estar preparados para dar a vida pelos nossos irmãos. Aquele que tiver bens deste mundo e vir o seu irmão em necessidade e lhe fechar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhos, não amemos somente com palavras ou com a língua, mas por obra e em verdade. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola: um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou um servo seu dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. O primeiro disse-lhe: comprei uma quinta e é-me necessário ir vê-la. Outro: rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Disse também outro:
casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, referiu estas coisas a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: vai já pelas praças e pelas ruas da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, e força-os a vir, para que se encha a minha casa, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Evangelho. Sentar, meus irmãos. Antigamente esse domingo era chamado domingo dentro da oitava de Corpus Christi, mas com a reforma de João 23, o nome do domingo mudou, ficou o segundo domingo depois de Pentecostes, mas a liturgia, as leituras e tudo mais permanece a mesma coisa. Por isso o espírito de hoje ainda é o espírito do tempo do Corpus Christi. Estamos dentro desses 8 dias e as leituras dizem respeito exatamente à Eucaristia e os frutos da Eucaristia na nossa vida. Na quinta-feira passada nós meditamos um pouco a respeito dos diversos aspectos da Eucaristia, Eucaristia como sacrifício, Eucaristia como sacramento, como comunhão nossa com Deus e com a Igreja. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da comunhão, a comunhão eucarística. São João Bosco dizia que a maior felicidade que pode haver aqui na Terra para nós é uma comunhão bem feita. E por quê? Santa Teresa de Ávila, uma grande mística, né? Ela disse que certa vez, depois da comunhão, ela percebeu uma coisa muito importante para a sua vida, porque a sua alma e o corpo de Cristo estavam numa união muito grande. Esse era o maior fruto da comunhão. E São Cirilo de Jerusalém, que também escreveu muito sobre a Eucaristia e sobre a comunhão, ele dizia que quando nós comungamos, nós somos como que uma cera que se une a outra cera, que é Jesus, de modo que fica uma coisa só. Portanto, a Eucaristia para nós tem efeitos extraordinários na nossa vida, quando nós fazemos uma comunhão bem feita, estado de graça, devidamente preparados, quando procuramos receber Jesus com devoção, com piedade e com o desejo de nos unirmos inteiramente a Ele. E quais são, pois, os efeitos da comunhão? Eu preparei 5 efeitos, dentre os vários, alguns principais, outros secundários, mas gostaria de falar com vocês hoje de 5 efeitos que ocorrem na nossa alma, com seus frutos, quando nós recebemos dignamente o sacramento da Eucaristia. O primeiro é uma união íntima com Cristo. Esse é o fruto principal. Nosso Senhor diz: aquele quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. De modo que esse é o maior fruto. Há uma união real, não é uma união simbólica e apenas espiritual, é mais do que isso. Há uma união da nossa alma
com Jesus todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. É o corpo de Jesus em nós, o corpo de Jesus ressuscitado, mas está ali Jesus todo inteiro. E ocorre na nossa alma, dizem os santos, que o contrário do que ocorre quando nós nos alimentamos, o alimento comum. Porque no alimento comum, o alimento desaparece e se transforma em nós. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós desaparecemos e nos transformamos em Jesus. Nós somos como que deificados. Nós mergulhamos em Jesus, nessa profundidade do amor, e nós somos transformados nele. O permanece em mim e eu nele, a ponto de nós nos tornarmos como que outros Cristos. Esse é o grande efeito e o grande fruto daquele que recebe a comunhão dignamente. O segundo fruto é que a Eucaristia apaga os pecados veniais e preserva dos pecados mortais. É claro que em estado de pecado mortal ninguém pode comungar, porque não está na graça de Deus, está na inimizade com Deus. Então é preciso primeiro se reconciliar, né? Mas às vezes o demônio coloca certos escrúpulos nas almas que impedem as pessoas de irem à mesa eucarística por pecados leves. O demônio diz: você é indigno, você não pode, não vá, porque é claro que ele quer que se afaste da Eucaristia, porque afastando da Eucaristia não vai haver esta união íntima da alma com Jesus. Então ele coloca muitos escrúpulos. Precisa tomar muito cuidado nesse sentido, que muita gente se afasta da Eucaristia sem necessidade. Por outro lado, há aqueles que não têm o cuidado de irem à Eucaristia estando em estado de pecado mortal. E a diferença está que no pecado mortal comete-se uma falta grave, com pleno conhecimento, com pleno consentimento, desejando realmente pecar e fazendo uma escolha contrária ao próprio Deus. Isso é nisso que consiste o pecado mortal. Como diz Santo Tomás: aversio Deo, conversio criatura. A aversão de Deus, deixa Deus e se converte, se volta para a criatura como o seu Deus, ou para aquele momento como o seu Deus. Aí há uma ruptura da alma com Deus. Então é preciso se reconciliar com Ele para estar na graça, e essa reconciliação é normalmente feita pelo sacramento da confissão. Mas há pecados veniais, os pecados mais leves, e a pessoa não pode ser impedida de comungar nesse sentido, e deve ir receber Jesus, porque a comunhão em si ela já perdoa esses pecados leves, como diz nosso Senhor: in remissione peccatorum, derramado por vós para a remissão dos pecados. São Francisco de Sales dizia que duas qualidades de pessoas devem comungar: os santos para se tornarem mais santos, e os pecadores para se converterem e se tornarem santos. Tirando evidentemente a questão do pecado mortal, como expliquei, mas é importante que todos busquem o sacramento da Eucaristia para se santificarem. O sacramento da Eucaristia não é para um troféu para aqueles que já são santos, mas é para nos santificar, para nos unir de modo mais íntimo e eficaz a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse sacramento ele faz os santos. É o fogo do amor de Cristo, o próprio Cristo que vem ali para santificar. Como Cristo, aquela samaritana: dá-me de beber, e Ele nos dá essa água viva. Como Cristo, na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e diz São Gregório, Ele cura ali a nossa febre na Eucaristia, nossa febre. De modo que a Eucaristia, ela já nos santifica, porque ali nós temos o próprio Cristo. Um terceiro efeito da Eucaristia é que nos fortalece na caridade. Aliás, voltando antes, o sacramento da Eucaristia também preserva dos pecados mortais. Quando a gente comunga frequentemente, dificilmente se cai no pecado mortal. Enquanto se cai, se levanta logo. Daí a importância, a necessidade de comungar frequentemente. Terceiro, a Eucaristia, a comunhão bem feita, ela nos fortalece na caridade.
porque a Eucaristia é o sacramento da caridade, Sacramentum Caritatis. Recebemos Jesus que no dom máximo de si mesmo, Ele, não satisfeito em se dar na cruz para o perdão dos nossos pecados, Ele se dá a nós em alimento, e Ele dando-se a nós é o seu maior dom, e esse dom é o dom do amor dele. Por isso a Eucaristia, ela incendeia o nosso coração, coloca-se um fogo dentro de nós. Houve um santo que, quando comungava, sentiu calor muito grande, um fogo dentro de si, era uma coisa muito, muito forte, né? Esse fogo, evidentemente no caso dele era simbólico, mas ali estava o fogo do amor de Deus, é o fogo que nos abrasa no amor de Deus, transforma o nosso coração nesse amor, e esse amor que vai a Deus e vai ao próximo. Daí a importância da comunhão, porque a comunhão não é algo só intimista, eu vou cuidar de viver esse amor, mas esse amor a Deus é um amor que se estende aos nossos irmãos. Ninguém pode dizer que vive a comunhão com Deus, que recebe Jesus Eucarístico, se guarda a mágoa do seu irmão. Por isso nosso Senhor é bem claro: se estiveres diante do altar para ofereceres o sacrifício, a oferta, e te lembrares de que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, vai antes reconciliar-te com o teu irmão, depois vem fazer a tua oblação. Por isso entre nós não pode haver mágoas, dissensões. Nós temos que amar para perdoar, amar que requer a acolhida, que requer o não guardar mágoa, que requer ir ao encontro e ter paciência do outro, que vai ao encontro das suas necessidades. Nosso Senhor disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Então esse amor que vem a nós na comunhão nos provoca, nos chama atenção, nos impulsiona a irmos ao encontro dos nossos irmãos para amá-los. E esse amor não é algo assim abstrato, no etéreo, não, é algo concreto que vai no dia a dia, né? Sobretudo no perdão. Infelizmente há tanta gente carregando mágoa no coração, ódio, arrogância, e vai comungar, e comunga, porque a comunhão não transforma a sua vida para que tenha mais humildade, mais paciência, mais caridade, e deixa a vaidade, muitas vezes uma vaidade espiritual, achando-se melhor do que os outros e julgando a tudo e a todos como se, porque eu recebi Jesus, eu sou melhor. Não, deve-se ir à caridade. Não nos esqueçamos que na última ceia, antes de Nosso Senhor instituir a Eucaristia, a primeira coisa que Ele fez foi lavar os pés dos discípulos. E quando Pedro não queria que Ele lavasse os pés, Ele disse a Pedro: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Pois aquele que nós recebemos na Eucaristia é aquele que lava os pés, é aquele que serve, não é aquele que é servido. De modo que a Eucaristia deve nos levar ao serviço do nosso próximo, mesmo naquelas coisas que o mundo considera humilhantes, não importa. O que importa é servir. E esse amor que nós recebemos de Jesus é um amor para servir. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a vida. Então, por que é que nós não nos transformamos nesse amor? Quantas comunhões nós fazemos e colocamos apenas um rótulo de catolicismo em nós, mas que na prática ainda estamos com o coração tão fechado para servir ao nosso próximo. E um quarto efeito da Eucaristia é uma união maior com a Igreja, que é corpo místico de Cristo. Foi exatamente na sua oração sacerdotal da última ceia que Jesus ao Pai diz: Pai,
que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. O sacramento da Eucaristia é sacramentum unitatis, é o sacramento da unidade, que todos sejam um. Por isso esse sacramento deve nos impulsionar à reconciliação com os nossos irmãos e à unidade. É o sacramento da unidade. Diz o magistério da Igreja, por isso que não se pode celebrar a Eucaristia se não está nessa unidade, nessa comunhão com a Igreja. Seria algo, embora verdadeiro no sentido da validade, né, do sacramento, mas seria algo contraditório. O mesmo Cristo que nós recebemos é o mesmo que nosso irmão ao lado recebe, é o mesmo Cristo que aqueles que celebram validamente têm nas mãos e que recebem, quem comunga. Por isso o sacramento da Eucaristia, ele nos impulsiona à unidade que é desejada por nosso Senhor. Então não se pode querer a Eucaristia separado da Igreja. É um contrassenso, por exemplo, querer dar a Eucaristia para aquele que está fora da Igreja, como o cismático, como o protestante, que nem crê na presença real na maioria das vezes e que não tem esse sacramento, como desejam alguns aí, né? Isso é um contrassenso. Não se pode. E o quinto fruto é que a Eucaristia é semente da eternidade. Como disse Jesus, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia já nos traz a eternidade para agora, já é o paraíso de agora. Santo Inácio de Antioquia, grande santo do primeiro século, esteve na era apostólica, um dos padres apostólicos, porque tiveram contato. Os padres apostólicos são aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Aí se destacam Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, São Clemente de Alexandria, entre outros. Aliás, São Clemente Romano, São Clemente Romano, que depois se tornou Papa. Santo Inácio dizia que a Eucaristia é o remédio da imortalidade e é o antídoto do não morrer, de modo que ao receber Jesus na comunhão, nós já estamos mergulhados na eternidade já naquele momento. Muitos santos diziam que era o paraíso na terra, estar em Deus, estar vivendo em Deus. É interessante, né? São interessantes os gestos e as palavras de Santa Jacinta de Fátima, né, com relação à comunhão. Ela chamava de Jesus escondido, e ela dizia: como eu gostaria de comungar. Não podia, estava no hospital naquela ocasião da gripe espanhola, e Lúcia certa vez foi visitá-la, e ela disse: fica aqui pertinho de mim, você comungou, eu quero ficar perto de Jesus, né? Sentir esse calor, né, de Jesus. E o anjo de Fátima, quando apareceu aos 3 pastorinhos, deu a comunhão para eles, né? E na comunhão dizia que recebessem o corpo de Cristo, tão ofendido por tanta ingratidão. E Jacinta dizia: se no céu houvesse comunhão, eu iria comungar o tempo todo, né? Na verdade, a Eucaristia já nos coloca no paraíso, aqui na terra, né? E aí nós entendemos, Deus dá o dom para muitos santos do êxtase, né? Naquele momento, até de modo visível. Um canto muito antigo nos lembra, nos resume tudo isto. Ó sacrum convivium in quo Christus sumitur, recollitur memoria passionis eius, mensi pletur gratiae et future gloria nobis pignus datur.
Ó sagrado banquete, ó sagrado convívio nosso e de Jesus na Eucaristia, no qual nós consumimos, comungamos o próprio Cristo. Recolhe-se aí o memorial da sua paixão. Nós nos enchemos da sua graça, porque vem Ele mesmo, e é para nós penhor, e já nos entrega a vida futura, isto é, a comunhão. Por isso vamos comungar frequentemente, preparar-se bem, depois da comunhão fazer uma boa ação de graças. As pessoas às vezes nos perguntam o que é fazer ação de graças, né? Eu costumo ensinar o método de Santo Inácio, né? Nos colóquios, nos exercícios espirituais. Fale com o nosso Senhor, fale com Ele, de um discípulo com seu mestre, de um amigo para um amigo, de um servo para seu Senhor. Converse. Ação de graças é isso. Conversar com o nosso Senhor, que está ali naquele momento, está ali. Então, voltando para o seu lugar no banco, fique ali quietinho, ou de joelhos, ou sentado, não importa, mas que tenha esse diálogo íntimo com o nosso Senhor. E vamos falar sobre o quê? O que é que um amigo fala para um amigo? Fala sobre si, fala do amigo, dos assuntos em comum, dos seus pensamentos, dos assuntos, né? Conversa normalmente, aquilo que interessa para os dois. Então, conversar com o nosso Senhor, né? Estar atento às inspirações dele, que ele faz naquele momento, e manter com o nosso Senhor aquele colóquio, e aí vai se encher cada vez mais desse amor. E se não quiser dizer nada, faça como aquele pobrezinho senhor de Ars, que quando olhava o sacrário dizia: eu olho para ele, ele olha para mim. O que o nosso Senhor quer? Nosso amor. Basta isso. Peça perdão, ofereça a comunhão pelas pessoas, fale, né, para nosso Senhor dos interesses dele no mundo, na sua vida, na igreja. Afinal, ação de graças, né, como dizem os santos, nós precisaríamos de uma eternidade, né? Tão grande é a Eucaristia para nós. Então vamos aproveitar, né, nessa semana, é uma chamada Semana Eucarística, né, a 8ª de Corpus Christi. Vamos pensar um pouquinho mais de como é que nós estamos comungando e como é que nós podemos melhorar, né, o nosso modo de comungar, de receber Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in uno Deum, Patre omnipotentem, factor in cielo et terre, visibilium omne et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patri natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitorum factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descende de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essem pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundo Scripturas. Et ascendet in cielo, sedet ad exteram Patris. Et iter venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius reini non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit, qui cum Patri et Filius simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio unum baptismai remissionem peccatorum et spectu resurrectione mortuorum, et vitam veturis saeculi. Amen.
Oremos. Omnipotente, amém. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, graças hagamos Domino Deo nostro. Vera dignit justum est, equum salutare, possibi sempre et ubique gratias agere Domini Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui tu unigenitus Filio Tui et Spiritus Sanctus, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius Trinitate substantiae. Quod ene de Tua gloria, revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sanctus, in differentia expressionis sentimus, ut confessione vera sempiterneco deitatis, et personis proprietas et in essentia unitas, et majestate pluritum equalitas, con laudam tangere ad arcangeli cherubim, quaque et serafim, qui non cessat clamare quotidium a voce dicentes: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis cum cielo et in terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Precepti salutaribus Simonici et divina institutione formato demus dicere: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nos servimus. Domine nos servimus. Domine nos servimus.
Oremos. Sumptis muneribus sacris quesumus Domine, ut cum frequentatione mysterii crescat in nostri salutis effectus. Per Domino nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Início Santo Evangelii secundo Ioane. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, homine per ipsum facta sunt, et in ipsum factum est, et in nihil quod factum est. In ipsi vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lux, et tenebrae non comprenderunt. Fuitom missus ad Deo, cui nomen erat Ioannis, e que vede testemunho per bere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux ad testimonio per bere de lumine, erat lux vera quae illuminat omne venentur qui mundo. Mundo erat mundus per ipsum factus est, mundus eo non cognovit. In propria vente sui eo non receperunt, quod alter receperunt Deus et tes potestatium filius Dei fili, is qui credet in nomine eius, non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, nec eo natis sunt et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloria quasi unigenita Patria, pleno gratia et veritatis. Lembrando duas coisas. Primeiro, na próxima sexta-feira, festa do Sagrado Coração de Jesus. É um dia especial que a igreja coloca para nós rezarmos pela santificação dos sacerdotes. Como disse São João Vianney, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. A redenção é aplicada de modo visível para nós através do sacerdote. O sacerdote é o próprio Cristo presente no nosso meio. Por isso a gente vê que o demônio, ele trabalha muito contra os sacerdotes. Faz de tudo para destruir o sacerdote, desviar o sacerdote do seu ministério, do caminho da santificação, para distorcer o próprio sentido ministerial. E nós precisamos rezar muito pelos padres. A Santa Teresinha dizia que rezar pelos sacerdotes é negociar por atacado, né? Porque muitas almas se salvam. O padre nunca se salva sozinho. Então você, na sexta-feira, reze por nós. Faça algum sacrifício. Rezem, rezem, rezem. Porque nós estamos em tempos difíceis e os padres estão passando por muitas dificuldades durante esse tempo. Então, mais ainda precisa do suporte da oração de vocês. Tá bom? Isso na próxima sexta-feira, festa do Sagrado Coração de Jesus. Um outro aviso é que na saída, saiu primeiro e logo depois da missa, vai ter outra agora, logo os que estão aí atrás, depois os da frente, e lá fora, no pátio, procurem continua em vigor a obrigação do uso da máscara. Então, se ficarem aí fora, por favor, respeitem essa norma que a igreja colocou e coloca. É preciso ter esse cuidado de respeitar, tá bom? Fora da rua aí, cada um faça como quiser, mas dentro do pátio, pelo menos, procurem ter esse cuidado, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado pelas orações já de modo antecipado. Salve Maria. Cadê os avisos que estavam aqui? Cadê os avisos que estavam aqui?